sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Stefani Veloso, eu sou advogada especialista em proteção de dados. E se você está aqui vendo esse vídeo é porque você é assim como eu, visionário. E se você é visionário, já se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E ao final do conteúdo, se você tiver alguma dúvida, já deixa as dúvidas também nos comentários que eu vou responder vocês. A Lei de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018. E ela foi inspirada na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é uma lei europeia. E ela veio trazer o seguinte: o modo como serão realizado o uso dos dados pessoais pela empresa, as condições para o uso desses dados. Então ela veio trazer com base nos princípios, as bases legais, transferência internacional de dados, os direitos do titular, o uso de dados pessoais por órgãos públicos, as sanções da LGPD, entre outros dispositivos. Então, com isso, muitas pessoas tiveram a falsa sensação de que, meu Deus, as empresas não vão poder mais utilizar dados pessoais. Como que vai fazer a oferta dos produtos e serviços? Como que vai trabalhar no dia a dia? Como que vai fazer o cadastro? Como que vai inviabilizar o negócio da empresa? De maneira nenhuma a lei veio fazer isso. A lei ela não veio proibir nada. Ela não veio prejudicar o modelo de negócio de ninguém. Ela veio apenas fazer o seguinte: olha, empresa, você pode usar os dados pessoais, você pode tratar os dados pessoais, mas dessa forma. Ela veio trazer os requisitos, as condições. Ela veio apenas regulamentar. Então, se a organização, se a empresa passar pelo processo de adequação, onde é incorporado dentro da empresa ou organização a legislação nua e crua, ou seja, inserir os requisitos da lei dentro da empresa, ela está dentro da legalidade, ela está apta a usar os dados pessoais e está tudo bem. Porque antes de tudo, a gente precisa lembrar e precisa frisar isso todos os dias para todo mundo, tanto para empresas, tanto para as pessoas físicas, que somos nós, consumidores, que os dados pessoais são nossos. Os dados pessoais são das pessoas físicas, das pessoas naturais. Os dados pessoais não são da empresa. Muitas empresas acham que, mas os dados pessoais são meus, eu faço o que eu quiser. Negativo. Toda pessoa, ela nasce, né? Um bebê, quando ele nasce com direitos e obrigações. Ele nasce, depois ele tem um número de um RG, de um CPF. É um número que identifica ele, que diz respeito a quem ele é, que identifica ele no mundo. Que atrás dos dados pessoais tem uma pessoa com gostos, com sonhos, com desejos, com opiniões, que tratam-se de pessoas. Dados pessoais é sobre pessoas, não é sobre negócios. Trabalhando dentro da legalidade, não vai prejudicar de nenhuma forma a sua empresa, não vai prejudicar de nenhuma forma o seu dia a dia. Então, mais do que demonstrar a preocupação com a legislação, é demonstrar a preocupação com as pessoas. A gente tem que pensar em dois lados. De um lado, a conformidade da empresa, porque a legislação exige. E de outro lado, a demonstração com a preocupação com a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos seus clientes. Das pessoas que consomem o seu produto ou o seu serviço. Então, se a empresa trabalhar com esses dois pontos alinhados dentro da legislação e preocupando com a privacidade e proteção dos dados dos seus clientes, ela está num programa de compliance, de conformidade completo. Quando ela vai funcionar no primeiro momento, ela precisa de todas aquelas exigências legais para ela funcionar, seja um alvará de licença, seja outras legislações pertinentes ao início de uma empresa, né, quando ela começa a funcionar. A LGPD é uma delas, é uma das leis de conformidade. Assim como temos a lei anticorrupção, de segurança do trabalho, são leis de compliance, de conformidade. Muito legal a gente falar dessa legislação, inclusive porque em fevereiro desse ano, 10 de fevereiro de 2022, foi criada uma emenda constitucional, onde inseriu um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, a proteção de dados pessoais como direito fundamental. O artigo 5º, inciso 79, diz o seguinte: é assegurado nos termos da lei a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, partindo da premissa de que o direito à proteção de dados agora é um direito constitucional,
a gente vê que o legislador ele está cada vez mais lapidando o tema. Então, os titulares dando efetividade aos seus direitos, né, à sua honra, à privacidade e à proteção de dados, vão ajudar a dar mais efetividade na legislação, preenchendo essas lacunas, esses espaços existentes ainda, porque como é uma lei nova, ela vai estar sempre em constante adaptação. Sempre vão vir novos regulamentos, novos posicionamentos para cada vez mais tornar a lei mais completa e assim gerando um sistema jurídico mais eficaz em relação à legislação. Passando por um breve histórico da LGPD, em 2010 ocorreu a primeira consulta anteprojeto da LGPD, onde ali se pensava em pequenos passos do que poderia ser um projeto. Em 2013 e 2014 teve um caso muito conhecido, do caso Snowden, que foi um administrador de sistemas que denunciou os Estados Unidos por um grande esquema de espionagem da até então presidente Dilma Rousseff no ano de 2013 e 2014. Em 2014 nós tivemos o Marco Civil da Internet. Em 2015 tivemos a segunda consulta pública do anteprojeto da LGPD, com a junção aí de outros projetos. E em 2018 então a GDPR, juntamente com aquele caso famoso da Cambridge Analytica. Para quem quer saber mais, pesquise no Google o caso Cambridge Analytica, que é um caso de uma empresa prestadora de serviços, prestava serviços dentro do Facebook. E ela realizava alguns testes, como aqueles, qual é o signo que combina mais com o seu, qual é o seu perfil, como você se vê daqui a 3 anos, aqueles testes assim. Às vezes esse teste coletavam dados pessoais para identificar qual o perfil daquela pessoa. Por exemplo, se era feminista, se era contra ou a favor do aborto, coisas desse tipo, para identificar o perfil dela, direcionar então propagandas políticas para aquela pessoa, para manipular os votos na eleição do Trump em 2016. Então eu passei aqui um pouquinho com vocês sobre o que é a Lei de Proteção de Dados, por que ela veio, por que ela foi inspirada, qual a importância dos nossos dados pessoais no mundo para as empresas. Já que eu falei de um caso para vocês aqui no final do vídeo, eu vou deixar uma sugestão de filme para vocês assistirem. Na Netflix, assistam Privacidade Hackeada. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre como funciona a coleta dos dados e no que eles podem ser prejudiciais se utilizados da maneira incorreta. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se te acrescentou algo, se agregou conhecimento, dê um like aqui nesse vídeo, já compartilha com seus amigos e se tiver dúvida, deixe nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo.